Olá a todos! Estamos prontos para começar. Este webinar tem interpretação para espanhol e português. Se quiserem ouvir nessas línguas, cliquem no ícone da interpretação e selecionem espanhol ou português e também selecionem inglês, se quiserem ouvir em inglês. Bom dia a todos! Para aqueles que estejam interessados, temos interpretação simultânea hoje. Para ter acesso à interpretação, vocês podem selecionar o ícone de interpretação para espanhol ou português. Muito obrigada. E, como sempre, nos avisem no chat se tiverem algum problema técnico e simplesmente eu gostaria de lembrar para vocês que este webinar está sendo gravado. Além disso, eu gostaria de lembrar para vocês que vamos gravar esta sessão. Muito bem, as regras básicas já foram dadas. Bom dia, boa tarde a todos, dependendo de onde se encontrar. E bem-vindos a este debate sobre transição justa com os nossos oradores convidados. Vamos analisar a governação e as finanças necessárias para implementar com sucesso programas de transição justa. O meu nome é Virginia Bagnoli, sou gestora de projeto sênior na equipe de governo e política do Climate Group. Estamos aqui hoje para construir pontes para a transição justa entre as regiões empenhadas na transição justa e os principais intervenientes que vão partilhar conosco soluções no terreno. Vamos ouvir da transição justa na Índia, na União Europeia e na Argentina. Vamos ver a agenda juntos. Temos 90 minutos juntos. Em breve darei a palavra à minha colega Farial Gohar, gestora de projetos do Grupo de Trabalho para uma Transição Justa, que nos falará mais sobre o projeto que vamos realizar em parceria com o governo escocês. Em seguida, conversaremos com os nossos brilhantes oradores, Ajay Rastogi, Balbina Glusa e Henrique Maurto. Eu apresentarei eles mais tarde e que tratarão perspectivas diversas sobre a governação e o financiamento da transição justa. No final do webinar, responderemos as perguntas dos participantes e encerraremos a sessão. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Estamos muito felizes por estarem aqui conosco hoje. Antes de começar um quebra-gelo rapidinho, escreva no chat a sua resposta a uma ou mais das perguntas, mas primeiro o seu nome, de onde vocês são, e nós gostaríamos de saber o que interessa vocês. Escreva o seu nome, o governo que você representa e diga-nos uma razão pela qual você está interessado na transição justa. Por favor, coloquem isso no bate-papo, no chat. Hum, são tímidos. Bom, eu vou começar comigo. Eu acho que o conceito da transição justa é muito interessante, porque trata-se de não cometer os mesmos erros mais uma vez com essa transição incrível e transição que nós temos que ter para atingir a neutralidade de carbono. Agora eu gostaria de convidar a minha colega Farial para apresentar o grupo de trabalho para uma transição justa, essa força-tarefa. Ela é a anfitriã hoje. Farial, a palavra é sua. Muito obrigada, Virginia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Maravilhoso. Bom dia, boa tarde, queridos colegas e ilustres palestrantes convidados. Meu nome é Farial Gohar, sou gerente de projetos da Under2 Coalition Climate Group. Em nome da Under2 Coalition, dou as boas-vindas a todos ao nosso fórum de colegas. Para começar, gostaria de lhes dar uma breve visão geral do projeto e do progresso que fizemos na Just Transition Task Force, a força-tarefa de transição justa. Como a Virginia já disse, a Just Transition Task Force é uma parceria entre o governo escocês e o Climate Group como secretária da Under2 Coalition.
Por meio desse projeto, estabelecemos uma força-tarefa de transição justa composta por estados globais e governos regionais para orientar as ações governamentais em questões de transição justa. Juntos, eles estão adotando uma maior ação coletiva e individual. Começou em setembro, ano passado, e eu gostaria de agradecer os governos que deram os tempos e as contribuições para estar aqui com todos vocês e baseado nas respostas, nós temos feito muitas atividades para o projeto. Muito obrigada por formar parte disso. Eu estou muito contente de dizer que a Força Tarefa agora é composta de 19 estados e governos regionais, e durante a primeira fase do projeto, temos 19 governos do mundo todo que têm sido muito ativos e têm participado na duração do projeto. Como resposta do estudo, 8 governos estaduais se juntaram à força-tarefa. E aqui temos uma grande combinação dos governos que vêm do norte global e também o sul global, que representam todas as regiões, América do Norte, do Sul, Europa, Ásia, África. E eu gostaria de compartilhar alguns destaques do que nós atingimos na primeira fase do projeto, na qual conseguimos muitas conquistas, muitas atividades surpreendentes. Primeiro, recrutamos os governos da Under Two Coalition e, como resultado, fizemos entrevista a 20 governos com base às suas percepções, fizemos uma análise e com essa pesquisa nós fizemos uma análise interna, depois realizamos um workshop para os princípios de transição justa para os governos e finalmente publicamos 3 estudos de caso que nós compartilhamos com os membros da coalizão. Esses recursos já têm sido compartilhados antes e também estão disponíveis no website do projeto de transição justa, mas também podemos compartilhá-los novamente depois do webinar, caso queira analisá-los em seu tempo livre. Nesse sentido, o projeto quer expandir a força-tarefa e, por isso, nós chamamos a coalizão Under2 para que formem parte da força-tarefa, como eu já falei antes, alguns governos mais se uniram e agora a força-tarefa tem 19 governos conosco. No segundo lugar, nós nos focamos em entender a posição atual dos governos e estados nessa transição e fizemos um estudo. Estamos muito gratos com todos os governos que contribuíram e é baseado nas contribuições, nós temos feito mudanças no projeto, por exemplo, dar apoio de políticas através de apoio entre colegas e temos também 10 leituras para os governos estaduais e regionais. E semana que vem deveríamos compartilhar isso com os membros da coalição. Em segundo lugar, nós estamos nos focando em desenvolver uma série de especialistas. Fizemos isso o ano passado, em dezembro, com a COP, começamos a ter discussões com os governos subnacionais e hoje estamos reunidos de novo como este fórum entre colegas e esperamos ter temas mais eh, empolgadores para nos focar neste fórum entre colegas e finalmente estamos trabalhando com os governos. E, finalmente, tenho uma solicitação para todos vocês. Se vocês têm uma história interessante, uma iniciativa, o plano que gostaria de compartilhar com os membros da Under Two Coalition, nós gostaríamos de convidá-los e vamos co-criar um estudo de caso com vocês e vocês poderiam entrar em contato diretamente comigo ou com um dos gerentes já regionais de engajamento e ficaremos felizes de trabalhar com você no estudo de caso. É isso, acho que isso é tudo da minha parte. E agora vou dar a palavra à Virgínia para que possamos prosseguir com a discussão. Temos palestrantes muito interessantes hoje. Muito obrigada. Você tem a palavra, Virgínia. Muito obrigada, Farial, pela introdução tão boa ao projeto. E temos atividades muito boas. Antes de passar aos convidados,
Eu queria falar do chat. Temos pessoas Canadá, Alemanha, Brasil, África do Sul. É muito bom que, claramente, as pessoas que estão aqui estão trabalhando neste assunto como parte do trabalho do dia a dia. Temos Luiz Paulo, que está interessado na transição justa para ter um mundo mais justo, acessível para todos, e muitas das mensagens que eu vejo são assim. Isso é muito bom. Agora vamos então aos palestrantes para a nossa conversa. Como eu disse antes, eu vou apresentar eles brevemente. A Kumar Rastogi é o presidente da Sustainable Just Transition Task Force and Hydrogen Mission do governo de Jharkhand, na Índia, a primeira do gênero na Índia. Nós realmente estamos muito gratos de ouvir você hoje. E vamos provar o áudio. Você consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito. E também temos a senhora Balbina Glusa, coordenadora da Plataforma para uma Transição Justa na Comissão Europeia, que com mais de 20 anos de experiência em assuntos europeus, serviços e políticas da Comissão Europeia, incluindo a transição justa. Balbina, vamos testar o microfone? Sim, estou muito bem, obrigada, Virginia, e boa tarde a todos os participantes. Obrigada. Também podemos ouvir a senhora muito bem. E o último, Henrique Maurtua, atualmente conselheiro sênior da Independent Global Stocktake Diplomacy para a América Latina e as Caraíbas, é especialista em negociações sobre o clima e dirigiu durante muitos anos a ONG Argentina Farm em matéria de política climática e energética a nível nacional. Olá, Virginia, estou muito contente de estar aqui com vocês. Maravilha. Vamos começar. Não temos lâminas para hoje, então vamos nos focar nos palestrantes sem as lâminas. E eu queria começar com algumas perguntas para todos. E simplesmente para falar da governança, nós queremos explorar juntos que tipos de sistemas de governança promovem as transições ecológicas justas em termos de disposições institucionais e capacidades das instituições públicas, etc. E quando falamos da mobilização de recursos, nós sabemos que são essenciais para que isso realmente aconteça no terreno. Queremos aprender mais do que funciona mais os planos de investimento, oportunidades de financiamento, decisões de orçamentos públicos e políticas fiscais sustentáveis. Vamos começar, eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês. Vamos começar com a Jay, se você está de acordo. Você poderia, por favor, introduzir o foco do seu governo em termos da transição justa? Boa tarde a todos da Índia. Primeiro, o governo tem tomado a decisão de trabalhar com este tema. Isso é muito importante. Desde da perspectiva da Índia, nós vemos isso. Nós vemos que os combustíveis fósseis e o carvão são os combustíveis mais importantes na Índia, e nós temos uma grande dependência nos combustíveis fósseis, especialmente quando vemos que 96% da nossa combinação energética vem de combustíveis fósseis. Um minutinho. É, eu tinha que selecionar a língua. Então, quando nós começamos a trabalhar para atingir a neutralidade do carbono, nós tivemos que desenvolver estratégias para nos afastar dos combustíveis fósseis. E a dependência no nosso estado é muito maior se nós compararmos com a Índia toda. 96% da nossa energia vem do carvão. Então, inclusive, o grau de dependência é bem maior.
3/4 do estado produz 30% do carvão do país. E quando nós migramos dos combustíveis fósseis a uma economia de não combustíveis fósseis, então temos que considerar o ecossistema todo. Nós precisamos pensar na interdependência do carvão, porque o desenvolvimento que tem acontecido no meu estado, que se baseia em carvão, tem que mudar. Então, temos um sistema e temos que saber se podemos atingir uma transição energética. Como vamos cuidar dos meios de subsistência também tem que ser considerado. O grau de dependência é muito grande. Quando nós combinamos, temos ao redor de 30% dos ingressos da renda do Estado vem dos combustíveis fósseis. Então, vemos que a dependência dos combustíveis fósseis é bem maior. Temos que planejar um novo desenvolvimento econômico. Como é que nós fazemos isso? Porque é uma estratégia de um ano, não é uma estratégia de um ano ou 2 anos. Precisamos de um plano de longo prazo para ter um ecossistema que não dependa tanto dos combustíveis fósseis. Segundo, as empresas que produzem combustíveis fósseis, quando eles mudam o negócio deles de combustíveis fósseis a não fósseis, eles têm muitas atividades, por exemplo, muitas atividades de bem-estar numa região particular de mineração. Então, eles precisam de recursos para cuidar, das pessoas. Essa é a segunda razão. A terceira é que quando nós atingimos a neutralidade de carbono para o país, temos que conquistar isso para o país. Então, para isso, precisamos a decarbonização da indústria. Simplesmente eliminar o carvão não vai funcionar. Ou os combustíveis fósseis. Nós temos o Estado que tem que trabalhar dando apoio com estratégias, e por isso foi que criamos essa força-tarefa. Finalmente é daí de onde temos que ver de onde vai vir o dinheiro, por quando a dependência de combustíveis fósseis é 40, 50%. Como é que nós podemos compensar a renda que o Estado perde? Essa é a estratégia na qual nós estamos trabalhando com a força-tarefa. Obrigada, muito interessante. Obrigada por compartilhar mais informação de como o carvão é tão importante na sua região. Isso põe tudo no contexto. E, Balbina, a mesma pergunta para você. Você poderia apresentar a abordagem da sua organização, nesse caso não do governo, porque você vem de uma comissão, mas eu quero saber a sua abordagem em termos a uma transição energética justa. Obrigada. Os meus cumprimentos da Europa, de outro lugar do planeta, que queremos que seja mais saudável e por isso estou aqui. Eu gostaria de adicionar algumas palavras para explicar a abordagem da Comissão Europeia e a União Europeia ao respeito da neutralidade do carbono. Temos uma estratégia que é o Pacto Verde Europeu, estabelecido há alguns anos, que é um dos pilares principais dessa estratégia, com a criação do Fundo de Transição, que é um fundo que tem 90 milhões de euros para ajudar as regiões que têm um maior impacto com esse processo de transição e para mitigar as consequências desse processo, porque na União Europeia
há diferentes fundos, mas esse está focado nos territórios daquelas pessoas que sofrem mais. E é diferente de outros fundos disponíveis. Também a primeira pergunta tem que ver com o financiamento, claro, e há muitas atividades que podem ser apoiadas nesta região. Por exemplo, a requalificação e o treinamento dos trabalhadores das mineradoras de carvão e as indústrias que são muito contaminantes. Investimos também com esses fundos nas pequenas e médias empresas, na pesquisa ambiental, a reabilitação dos locais contaminados, energia limpa, assistência com a busca de empregos de diferentes campos, todos estão na regulação do Fundo de Transição Justa. E para que esta região seja mais ativa e para que seja mais fácil para eles terem acesso aos fundos, a Comissão Europeia tem estabelecido uma plataforma de transição que é uma abordagem única. A criamos no ano 2020, do zero, para que esteja dedicada a todas as partes interessadas das regiões do Fundo de Transição Justa. E através dessa plataforma podem ter acesso ao financiamento. Nós organizamos assistência técnica no terreno, nós mandamos os nossos especialistas às regiões que ajudam nos territórios do Fundo da Transição Justa. Temos autoridades regionais que nós apoiamos com o fortalecimento de capacidades, temos campanhas também de mobilização de partes interessadas com o desenvolvimento de projetos e diferentes tipos de apoio que é solicitado pelas pessoas no terreno. E também na plataforma temos um canal de ajuda, de apoio para as pessoas que querem trabalhar nos grupos de trabalho. Nós os criamos para os diferentes setores, como aço, químicos, cimento, e eles, por exemplo, escutam as pessoas que estão no terreno, sindicatos, academias, empresas, as ONGs, e todos se reúnem para discutir quais são os obstáculos da transição justa, quais são as preocupações, as recomendações para as autoridades regionais e também temos conferências da plataforma da transição justa e qualquer pessoa que esteja interessada numa transição justa pode participar. São em Bruxelas, mas todas as sessões têm web streaming, então todos podem participar e assim abordamos no nível da União Europeia todas as perguntas que têm a ver com um processo de transição justa na União Europeia. Normalmente temos mais de 1.000 participantes de todas as regiões que são cobertas pelo Fundo de Transição Justa. E também temos muitas mais atividades, campanhas de informação e coletamos também o conhecimento para uma transição justa. E todo o que nós temos, publicamos no website de Transição Justa. Se vocês estiverem interessados, vocês podem entrar na plataforma e vocês podem entrar no website e vocês podem achar muitos conhecimentos, estudos, políticas, mapas para ter acesso aos territórios envolvidos no fundo e muito mais. Muito obrigada, Balbina, e vamos ter mais espaço para ouvir mais da sua iniciativa. Eu acho que é particularmente interessante o que você falou em termos de ter programas de retreinamento e requalificação
É uma coisa que também queremos ver com os estados da Under Two Coalition e realmente vamos ter uma sessão no seguinte mês, mais ou menos, que realmente é uma coisa cada vez mais importante para muitos dos governos com os quais nós trabalhamos. E agora, brevemente, Henrique, a mesma pergunta. Você poderia brevemente apresentar o foco do seu governo em termos de uma transição energética justa do ponto de vista da Argentina ou América Latina em geral? Obrigado, Virginia. E mais uma vez, obrigado pela apresentação e o convite neste evento. A Argentina é um país muito grande, fica na América Latina, é uma economia do G20, é um país que realmente tem uma grande diversidade de recursos e também tem uma matriz energética muito diversificada, mas muitos de vocês conhecem da Argentina em termos das florestas, fazendas, os diferentes aspectos do que a terra produz aqui. E no último inventário de gases de efeito estufa, virou, deixa eu ver, porque estão pedindo que eu confirme a língua. Eh, Então, a Argentina produz muitos alimentos e recursos naturais. Isso tem a ver muito com a renda principal do país, e isso, claro, se traduz a situação do país em termos dos sectores, que sectores são mais vulneráveis e têm mais poder no que respeita às decisões econômicas, e o governo mudou há 2 meses já. Claro, isso vai mudar muito as coisas, tem diferentes perspectivas de tudo o que eu vou dizer agora, porque a maior parte das coisas tem a ver com conversações até dezembro ano passado. O novo governo é completamente diferente em termos das abordagens, se nós compararmos com o governo anterior, então temos que esperar e ver qual será a abordagem do governo atual. Dito isso, é importante falar que a transição justa sempre esteve presente quando falamos do clima e do ambiente. A Argentina é um país que tem muitos sindicatos, temos sindicatos muito grandes, com muito poder em diferentes setores. E isso também cria uma dinâmica diferente se considerarmos a relação entre os empregados, os donos, o governo. E por isso dizemos que a Argentina, desde o ano 2018, foi parte da iniciativa PAGE, uma ação da economia verde, que as agências das Nações Unidas, o Ministério de Trabalho, os sindicatos, o Ministério do Ambiente, estavam todos juntos, conversando. Mas é importante dizer que na Argentina e em muitos outros países não seria muito diferente. A narrativa da transição justa está limitada à narrativa. É como uma lista de desejos, algo que nós deveríamos ter, mas não temos. Há muitas conversações, muitos estudos, muitas posições que a Organização Internacional de Trabalho tem uma boa presença e tem um papel muito respeitado entre todos os atores, e isso é muito positivo, mesmo quando a Argentina organizou a G20 no ano 2018, houve muitas conversas da transição justa, a participação dos sindicatos, de diferentes aspectos. Finalmente, na pandemia, no 2020,
2021, houve muitas eleições, do qual é o impacto de uma transição, porque a transição foi realmente imediata e o governo teve que reagir rapidamente em termos da assistência social e ver como trabalhar com os trabalhadores que estavam perdendo os empregos e as indústrias que paravam devido à pandemia. Há muitos estudos, há muitas experiências colheitadas. A partir daí, claro, tudo isso considerava como deveria ser uma transição justa. E, é claro, há muita concordância em termos da participação dos sindicatos, do setor privado e o governo é o que tem que dar esse espaço para promover as regulações e iniciativas para facilitar essa transição justa que nós precisamos ter. Em termos da América Latina, o panorama é bem maior. Temos uma diversidade de governos bem maior e as situações são diferentes. Na América Latina, é muito fácil, quando falamos da transição justa, de falar de carvão, a mineração de carvão, os trabalhadores das usinas de carvão e os renováveis e como a transição acontece. Mas quando falamos da América Latina em particular, temos que reconhecer que também temos muitos problemas ao respeito do uso da terra. Como vão evoluir essas práticas? O que vai acontecer com esses trabalhadores? O que acontece também com a indústria madeireira? Isso é importante também considerar, porque normalmente a transição justa há muitas coisas que estão envolvidas aí no setor de energia, porque é o que nós normalmente pensamos. Mas nesse caso, temos que estar mais abertos, temos que ser mais criativos, porque temos que pensar na indústria madeireira, turismo, as fazendas, como esses setores vão evoluir. Isso é uma coisa que, pelo menos na minha experiência, não estamos vendo com muita dedicação para muitos dos governos da região. Esses são os desafios, porque é um desafio lidar com uma transição justa, especialmente a parte de justa, porque para fazer que seja justa, precisamos de muito esforço e muitas disposições têm que ser dadas. Absolutamente. Obrigada, Henrico. Henrique, eu estava tomando notas. Você deu muitas informações interessantes. E é excelente relembrar a pandemia e tudo isso que vem com a pandemia. E é muito interessante ver o que vamos fazer para os empreendimentos. E você também compartilhou pontos interessantes ao respeito da indústria, também do turismo e o impacto que ele tem na transição. Então, agora vamos nos concentrar em uns temas antes de avançar ter uma discussão profunda com cada um de vocês. Eu tenho uma pergunta, quizás poderia você se responder em um minutinho. Segundo a sua experiência, AJ, qual quais são os fatores de sucesso para fazer esse deslocamento de recursos sem deixar aos mais vulneráveis por detrás? Quais são os recursos que podem ser mobilizados para que isso tenha para que isso se materialize? Eh, Me escuta? Sim. No meu estado, produzimos carvão. Temos aproximadamente 78 mil hectares de produção de carvão. Isto está atualmente em produção, mas no futuro vão ser
vão ter um uso que não vai ser sustentável, e isso vai afetar. Essas áreas estão desenvolvendo muita infraestrutura, eles têm uma boa rede para desenvolvimento de energia e temos muitas bases de renda. Então, uma grande parte da terra está sendo reclamada, reabilitada e estão trabalhando em novas economias, porque todos eles estão desenvolvendo infraestrutura, são novos centros de desenvolvimento econômico para o Estado. Nós precisamos, como bem foi dito pelo outro palestrante, como vamos fazer um desenvolvimento justo? Nós devemos criar mais energia e mais economias verdes. Com esse desenvolvimento econômico, essas terras estão esperando que, que o governo tenha uma participação mais ativa. Então, nós estamos tentando que cada estado tenha seu desenvolvimento particular. A maioria das indústrias que estão presentes estão basadas no carvão. Elas estão utilizando qualquer combustível fósseis para o desenvolvimento. Então, pelo momento, já identificamos várias áreas que têm muita disponibilidade de água e estamos vendo como eles vão ser responsáveis. Segundo, como essas áreas, elas, como podemos restaurar essas áreas, porque para o nosso desenvolvimento temos que ver essas áreas estão sendo convertidas para que gerem energia. E temos áreas para armazenamento de carvão e nessas áreas. Como vamos desenvolver esse ecossistema nessa área? Porque para o desenvolvimento da energia precisa mais investimento. Temos 16% de investimento nas áreas rurais. Temos a possibilidade de explorar esse desenvolvimento econômico novo e nós estamos tentando um novo desenvolvimento econômico que se afaste do uso do aço, da indústria do cimento. Para todo ele, estamos tentando adicionar valor. Estamos tentando o engajamento de mão de obra que não dependa muito do carvão no meu estado. Como podemos fazer essa mudança? Ao fazer a requalificação, retreinamento da mão de obra. É não somente um problema de qualificação, mas também de criação de trabalhos dentro do estado, dentro da região em particular. Muito obrigada. Novamente, você levanta o ponto da precisão de que é preciso ter uma requalificação, retreinamento da mão de obra e também a criação de trabalho. Valvina, vamos dar a palavra para você rapidamente. Quais são os fatores para o sucesso, para a mobilização de recursos, para uma transição justa, segundo o que você está trabalhando por vários anos já? Muito obrigado, Virgínia. Escutei com muita atenção as palavras dos meus colegas palestrantes e eu gostaria de dizer que estou totalmente de acordo.
Eu acho que esse é o ponto de início da União Europeia. O processo de transição não é só a respeito da energia renovável e os trabalhadores e o retenimento deles. Isso vai além. Tem que ver com as pessoas idosas, com outros setores de desenvolvimento. O setor que consome muito carvão, também o aço, o cimento, o papel, todos eles têm diferentes aspectos que devem ser abordados. E, ao respeito do fator de sucesso, para nós, foi essencial identificar os territórios que vão ser mais afetados pela transição. Isso foi interessante, porque tivemos a oportunidade de falar com os Estados-membros para identificar quais são as regiões que precisam mais essa abordagem. Se estabeleceu um procedimento especial para obter recursos e já temos solicitudes e temos planos de desenvolvimento de transição justa. Nos nossos planos, as regiões têm que descrever como eles vão reduzir as atividades poluentes, como vão contribuir para um planeta mais verde, como eles vão chegar até as marcas desenvolvidas para o ano 2050 e também demonstrar como a transição está acontecendo, quais são os trabalhos que vão ser perdidos, quais são os trabalhos que devem estar presentes na transição verde e também fornecer informação em base a um plano que vai ser a base. E esse plano deve ser aprovado pela comissão. Posteriormente, vamos ter uma base para maior desenvolvimento. Isso vai ser de muita ajuda para as demais partes interessadas, para conhecer quais são as marcas para atingir e quais são as regiões e as mudanças necessárias. Esse foco essa abordagem foi muito beneficioso para nós e também beneficioso para as regiões, para as partes interessadas que foram guiadas no processo do exercício. Eles já sabem que podem esperar. Muito obrigada, Balvina. Temos um pouco de som. Não, por favor. Sim, desculpe, vou fechar o meu microfone. É maravilhoso. Nós desejamos conhecer mais. Queremos chegar a um maior detalhe dos exemplos práticos de implementação. E vamos falar disso daqui a pouco. Henrique, gostaríamos de ter a oportunidade de responder quais são os principais fatos de sucesso para a mobilização de recursos, sem deixar para trás os mais vulneráveis. Muito obrigado. Bom, acho que um dos principais fatores é que essa transição justa é creível, é uma transição que vai cumprir. E eu acho que no caso da Argentina, temos companhias que têm mudado quase todo o seu portfólio, toda a sua carteira de energia para energia renovável. Esses eram
plantas impulsionadas por petróleo, e agora eles estão reassinando, estão retreinando os seus trabalhadores para que eles possam trabalhar em outras indústrias, estão deslocando eles para outras áreas do país, entre outros. Qual foi o elemento que impulsionou tudo? O fator que mobilizou e que engajou a empresa? O intérprete se desculpa, existem problemas técnicos. Bom, eles estão mobilizando as pessoas com um salário melhor, com melhores condições laborais, e também falaram com os sindicatos e fizeram que todos sejam parte dessa mudança. E essa é a chave. Com isso, vamos garantir o sucesso. O que impulsionou foi a mudança no investimento, uma mudança nos interesses da companhia, motivada pelos ganhos que, a companhia desejava obter no futuro. Isso foi o que mobilizou. Eles promovem e geram mais apoio para essa transição justa. No lado do governo, nós vemos que eles devem permitir e dar sinais claros. A economia trabalha muito em base aos sinais. Se você oferece sinais que você está mudando de um lado para o outro, isso vai promover e vai permitir que você obtenha os fundos, os recursos necessários para essa mudança. Isso tem que ver, por exemplo, como o mercado muda mundialmente, entre outros. Isto ainda está por ver. E nós devemos considerar, porque isso vai ajudar-nos a obter os apoios para fazer essa mudança. Se você não tem aos sindicatos, aos trabalhadores, às comunidades engajadas, então você vai experimentar problemas, porque o mercado trabalha com os sinais e nós devemos prestar atenção, porque desde o momento que você observa conflito, uma resistência à mudança, então você vai perder essa motivação. Eles vão ver somente os riscos e os problemas, e isso vai afetar o plano por inteiro. Então, é importante ver todos esses fatores enquanto a mobilização de recursos. Bom, é muito sensato. Já vimos como o mercado respondeu negativamente porque não todos estavam participando nesse processo de transição. Então, é muito importante, quando você falou dos sindicatos, foi uma mensagem que calou em mim. Então, como já falei, Valvina, eu gostaria de falar um pouco mais com você. Eu queria dizer que o senhor Ajay não está se sentindo muito bem. Ele diz adeus para todos porque não se sente bem. Então, desejamos que ele fique boazinho daqui a pouco, e qualquer pergunta pode ser enviada pelo e-mail para o senhor Ajay. Então, Balvina, vamos perguntar a você uma coisa. Você poderia dar com maior detalhe? Pode dar exemplos específicos de projetos ou iniciativas bem-sucedidos que são apoiados pelo Fundo da Transição Justa? Você poderia dar maior detalhe, por favor? Oh, claro, Virgínia. Como eu já falei, no início, nós desenvolvimos muitas medidas que têm a ver com a qualificação da mão de obra para diversificar a economia e outros. Agora estamos no momento de implementação do fundo.
pelo momento, não posso dar exemplos de todos os Estados-membros, porque ainda não temos. Começou e agora está nas mãos dos países membros, dos Estados-membros. As regiões têm que fazer licitações, convocatórias para que as pessoas, empreendimentos, apliquem, não? Que eles entrem com os projetos e dali o dinheiro vai ser desembolsado. Então, procurei alguns projetos para oferecer um pouco de ideia. Tem alguns projetos nas diferentes cantinhos da Europa e alguns deles são importantes. Por exemplo, o primeiro projeto é um projeto que foi feito na Estônia. O Fundo para a Transição Justa foi adotado no ano 2022 e nesse mesmo ano eles destinaram dinheiro para fins da construção de uma fábrica, uma usina numa região da Estônia. A companhia é chamada Neo Performance Materials e eles constroem ou vão construir uns produtos que podem ser utilizados como uma nova fonte de energia para baterias. Essa usina vai criar 1.000 trabalhos novos na região. Ela está contribuindo 78 a 95 milhões de euros. Ela requer um grande investimento e também temos um outro investimento na Eslováquia, na região da Košice. Esse é um projeto que vai estar no processo de ser selecionado e apoiado pelo distrito. É uma planta de energia geotérmica do distrito que tem um apoio de mais de 16 mil. Você falou 56 milhões de euros e eles vão ser usados para financiar essa planta térmica, essa usina térmica e vão utilizar o calor da rede energética geotérmica existente. Vão beneficiar a mais de 78 mil casas, moradias e produz 54 mil toneladas de CO2. Eu vou dar um exemplo agora de um projeto pequeno. É um projeto pequeno, mas inovador demais. Tem a ver com terras. Na cidade de Grot Remont. Lá, eles estão trabalhando com 750 mil euros para um empreendimento chamado Country-E. Desculpem, temos problemas técnicos com a internet da palestrante. Eles estão desenhando árvores tridimensionais. Eles estão utilizando rejeitos de construção. Eles estão apoiando aos refugiados da Ucrânia. E para esse projeto, eles estão ajudando a descarbonização da economia da região e estão oferecendo retreinamento e
está apoiando o college local, a universidade local de técnica e vocacional, para a requalificação da mão de obra. E assim estamos trabalhando para a transição na Europa. Muito obrigada. Ótimo. É maravilhoso escutar como esses projetos estão se dando na prática. Para nós é interessantíssimo conhecer como esses pequenos empreendimentos, as startups, estão também desenvolvendo-se. O projeto da Estônia é impressionante. Ele criou 1.000 trabalhos novos. E, bom, nós desejamos ter essa mesma espaço de conversa em um ano para falar dos resultados desses projetos que procuram a requalificação e retreinamento dos trabalhadores. Vamos ter mais projetos aprovados e vamos conhecer mais resultados dos projetos que estão em andamento. Maravilhoso. Estamos com a rede da Under Two Coalition. Temos muitos funcionários do governo e também estados, regiões que estão involucrados nesse espaço para escutar esses grandes projetos de transição justa. E é interessante como criar melhores e resultados. Então, tudo que você tenha para compartilhar vai ser inspirador mesmo. Muito obrigada. E como sempre temos perguntas a respeito dos desafios, porque afinal isso é a realidade da transição justa. Novamente, sabemos que a transição justa não é uma coisa legendária, né? Temos regiões que têm desafios, poderia mesmo que seu país tenha desafios, e gostaríamos de conhecer como vocês enfrentaram esses desafios, por exemplo, os planos que vocês desenvolveram para enfrentar esses desafios, e também desafios em quanto ao acesso aos fundos. Bem, eu acho que os desafios são diferentes. Eles vão variar segundo a região. Por isso, nós fizemos esse desenvolvimento focalizado para conhecer a realidade de cada um deles, conhecer os problemas que podíamos enfrentar e resolver. Os desafios dos projetos de transição justos poderiam ser demográficos, sociais, meioambientais, entre outros. E algumas vezes são todos ao mesmo tempo ou não. Tem problemas específicos à região. Por isso, esse plano de desenvolvimento de transição justa territorial foi muito bom para identificar esses desafios. Eu poderia oferecer alguns exemplos. Nós ajudamos com a plataforma de transição justa em algumas regiões. Por exemplo, no norte da Suécia, temos uma região que tinha problemas com a fuga de cérebros. Pessoas que estavam saindo para procurar trabalho em outro lugar. Eles não tinham suficientes trabalhadores para o desenvolvimento da economia verde in situ. E estavam tendo problemas com problemas que o norte não é atrativo pelo clima, entre outros desafios. Então, nós ajudamos eles com a plataforma para que eles pudessem enfrentar essa falta de mão de obra. Trabalhamos com as autoridades regionais e também ao nível municipal. Nós desenvolvimos análises das necessidades do mercado local, fizemos pesquisa ao respeito da colaboração na região, e dentro e fora da Suécia. Também produzimos
junto com as autoridades locais, relatórios com a metodologia para a seleção das regiões que iam colaborar e também como aplicar, por exemplo, o aprendizado entre pares. Também identificamos os legisladores, entre outros, que ajudam para desenvolver um caderno ou uma guia. Também tivemos uma conferência para apresentar os resultados e também começar a ter uma maior comunicação com as autoridades e as partes interessadas na região. Com eles estabelecemos os primeiros contatos. Temos uma área aqui que tem um alto nível de desemprego. E também temos um outro território em Chaquiam, em outra cidade europeia, que teve um desafio. Eles não tinham uma visão do futuro. Eles tinha que dar uma nova marca para a região. Ele tinha que trabalhar na sua identidade, tinha que motivar os trabalhadores. Nós ajudamos eles com o desenvolvimento de um projeto que criou uma carteira de boas práticas e também soluções de transição para a cidade de Kolof. Então, foi uma campanha de marca que desenvolveu uma plataforma com as fortalezas da região. Também organizamos grandes eventos. Nós trazimos as partes interessadas locais e representantes de nível de alto nível da União Europeia. Com eles, desenvolvimos a nossa própria estratégia para o engajamento das partes interessadas locais. Isso permitiu uma nova marca para o território. Fascinante ouvir da marca e trabalhar juntos. E também tem a ver com o que eu expliquei antes para os participantes. São lições aprendidas chave da estratégia. E eu vou colocar também o link no bate-papo depois. Se vocês quiserem mais detalhes, basicamente nós publicamos tudo o que nós fazemos, nós tentamos espalhar o conhecimento. Maravilhoso. Agora eu gostaria de continuar, porque temos algumas perguntas para você no bate-papo. Vamos cobrir isso agora, mas também queria perguntar para o Henrique, ele talvez poderia aprofundar e depois poderíamos ter o encerramento. Henrique, nós queríamos falar com você dos conceitos dessa iniciativa, que são as parcerias para uma transição energética justa. Nós queríamos explorar disso com você e também poderíamos ter um pouco mais dos antecedentes. A pergunta é: o que é o que os países da América Latina podem aprender das parcerias para uma transição energética justa, em termos da mobilização dos recursos, baseado nas experiências dos outros países que têm participado ou têm lançado parcerias para uma transição energética justa, por exemplo, África do Sul, Indonésia. Quando nos preparávamos a sessão, falamos deles. Você poderia falar mais também disso? Claro, obrigado, Virginia, pela pergunta. Em 2021, 2022, a parceria para uma transição energética justa realmente virou muito prominente no G20. A África do Sul foi o primeiro
fazer alguma coisa com esse acordo. Normalmente são acordos bilaterais com um ou alguns países que apoiam o plano de transição energética justa. Eu acho que, como sinal política, esses planos não foram muito grandes, pelo menos na comunidade climática, foram muito bem recebidos, com muitas expectativas em termos do que isso poderia dizer, e as pessoas na África do Sul, eles sabem muito mais do que eu, mas basicamente, em termos da África do Sul, o que eu sei que depende, porque tem um grande nível, e isso é muito bom, porque quando nós falamos da transição justa, normalmente falamos de mais projetos, alguma coisa que está do lado, que não é visto pelo radar. E essa parte teve uma grande atenção, e no caso da África do Sul, até 20 bilhões de dólares. E esse número é muito atraente para muitos governos ter esse apoio, criar programas e como desenvolver esta transição energética justa. Então, nesse sentido, uma parceria para uma transição energética justa é uma coisa muito chamativa, muito atrativa, atrai dinheiro, atenção. E, por outro lado, eu tenho muitos colegas que são muito preocupados com o plano da transição energética justa para a África do Sul, porque, basicamente, uma grande parte dos 20 bilhões de dólares são dívidas, não são fundos condicionais, não são subvenções, é dívida. Estamos falando de muito dinheiro. Esses detalhes também são muito importantes. E na América Latina é muito curioso, mas não há nenhum plano para de ter uma parceria para uma transição energética justa. Eu acredito que a Argentina poderia ser um dos primeiros países nessas reuniões onde nós fomos convidados a G7 na Alemanha há alguns anos, mas bom, eu acreditei que ia acontecer, mas não aconteceu. E o meu país, a Argentina, não é um país que tenha uma boa experiência com dívidas nos últimos anos. Quando nós falamos de dívida, é uma coisa muito difícil, simplesmente pelo fato de ter uma outra dívida. E eu acho que isso se aplica também aos países, aos outros países da América Latina, muitos poucos países da América Latina, porque eles, né, não querem ter mais dívidas, especialmente com instituições financeiras tradicionais ou com países desenvolvidos, e isso é muito desafiante. Em termos de como o que não podemos aprender disso, sim, é um empurrão político grande e são programas, poderíamos ter um programa dedicado de alto nível no país para lidar com isso e ter a oportunidade de fazê-lo bem, porque temos essa contradição. A transição energética justa ou a transição justa em geral tem que ser local, tem que ser focalizada, tem que ser com as pessoas no terreno. E isso é algo que temos que apoiar. Mas precisamos desse alto nível político para ter as condições que poderiam dar o apoio para que se desenvolvam bem esses planos. Tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, para fazê-lo bem. Eu vi que a Colômbia é potencialmente um país que poderia estar no caminho para desenvolver um plano para uma transição energética justa. O governo Petro fala muito alto da eliminação dos combustíveis fósseis e uma transição justa. Isso é muito importante considerar e é um grande desafio do governo Petro, porque ele fala proativamente.
ao respeito da erradicação dos combustíveis fósseis. E os ativistas e muitas pessoas na sociedade civil gostam disso, mas ao mesmo tempo temos que pensar em como que vamos substituir essa renda e qual seria o processo, o calendário, o cronograma para essa eliminação. Simplesmente o fato de ter um plano para uma transição energética justa seria muito útil para o governo da Colômbia, seria um sinal muito claro se isso se faz bem, daria garantias para as pessoas em termos de que a renda estará aí, o processo terá o tempo necessário e eles vão ter o apoio monetário para apoiar o processo todo. Então, em termos de potencial, há muito potencial e é muito útil e é muito bom fazê-lo, é muito encorajador. Mas os detalhes são aqueles que temos que considerar, porque o governo Petro também é um governo que tem uma narrativa muito forte em termos da dívida internacional e a necessidade de reformar o sistema financeiro internacional. Isso tem que ser analisado, mas, mais uma vez, temos que garantir que a América Latina possa aprender de todas essas iniciativas que estão acontecendo na África do Sul, Indonésia, Tailândia, Senegal, eu acho também, que estão nesse caminho. E a Índia diz que não, porque eles não queriam ter mais dívidas. Então, essas são as coisas que eu acho que temos que considerar quando vemos as parcerias para uma transição energética justa, na minha opinião, deveriam ser muito boas, muito úteis para os países, mas tem que ser feito do jeito certo. Obrigada, Henrique, pela análise. Eu acho que é realmente interessante e muito pertinente para esta conversa, porque nós vemos as diferentes perspectivas do mundo todo. Eu acho que eu vi um representante do governo da Indonésia aqui nesta sessão conosco. Eu acho que quase acabou o nosso tempo, então eu gostaria de perguntar a última pergunta para vocês, e eu estou vendo no bate-papo se alguém quiser ativar o microfone e fazer a sua pergunta, vocês podem fazê-lo. Mas Virginia, eu vou dar a palavra para você nesse ponto. Quando nós vemos este ano, o ano 2024, o que podemos esperar em termos de ações para uma transição justa, especialmente com esse novo acordo para não usar mais petróleo e gás e todas as propostas que foram feitas em Dubai? Qual é a sua opinião? Em termos da Comissão Europeia, os nossos esforços continuam para implementar uma transição justa no terreno. Nós continuaremos apoiando as regiões com o Fundo para uma Transição Justa, mas também outros fundos disponíveis, porque há diferentes canais de apoio. E também para a transição energética, os Estados-membros que agora estão em dificuldades pela pandemia da Covid e a crise energética associada com a guerra na Ucrânia. Claro, todas essas tendências estão agora aqui e queremos acelerar o apoio técnico disponível para a transição energética justa. Nós nos focamos na implementação do fundo e nós ajudamos autoridades regionais para que selecionem bons projetos em diferentes partes da Europa. Nós esperamos que para o final deste ano o dinheiro será bom, ou terá um bom destino
Parte do dinheiro para uma transição energética justa tem que ser gastado para o ano 2026 e não há muito tempo, porque vem do orçamento da nova geração da União Europeia, então nós temos que nos apressar e, ao mesmo tempo, temos muitos projetos, então esse é o nosso foco. E sim, vamos continuar com a comissão e nós procuramos mais informação dos participantes, o diretor-geral, o diretor-geral responsável das políticas urbanas e regionais, tem unidades específicas dedicadas aos Estados-membros específicos e eles trabalham dia e noite para ajudar as autoridades no terreno para que implementem o fundo de uma maneira adequada e essas unidades geográficas também são atores-chave no processo. Obrigada, Balbina. E para Henrique, quais são suas ideias? Quais são as expectativas para esse ano? Estamos já prestes para a COP28, então, bom, temos que pensar nos diferentes níveis. Não podemos negar que estamos num ano desafiante, cheio de conflitos ao redor do mundo. Conflitos que têm impactos enquanto à energia. Já observamos como os conflitos têm mudado, ou têm empurrado os preços do petróleo nos países que estão tentando se readaptar. Então, as boas notícias dentro dessa situação desafortunada é que muitos países não estão dependendo tanto enquanto no gás e no petróleo. Isto é que os países estão mais resistentes a essas situações. Observemos, se aqui pensamos como podemos favorecer um espaço para que a transição seja materializada. Também temos países que estão passando por eleições. Sim, esse é um ano importantíssimo enquanto às eleições. Então, aqui temos um cenário político que vai mudar muito daqui a pouco. Então, devemos ser cientes, devemos pensar como e se é mesmo possível fazer que a transição seja parte das campanhas políticas, das plataformas políticas, se ela vai ser tomada em consideração ou não. Então, depois do ano 2024, o panorama político do mundo vai ser muito diferente e isso vai mudar também a forma em que nós abordamos a transição justa. Enquanto a COP, bom, aqui nós temos que reconhecer e celebrar que pela primeira vez vamos ter uma mensagem muito claro para dizer que é o fim da era dos combustíveis fósseis. Também vamos ver como cada vez mais as companhias e os governos vão tentar fazer o melhor para apanhar tudo aquilo que eles possam. Eles vão aproveitar essa situação na qual, bom, o fim é evidente e todos vão tentar obter o seu, né, sua porção. Ao mesmo tempo, é uma coisa que deve estar presente em nossas mentes. Esse aqui é o momento para nós falar mais a respeito da transição justa, porque, do contrário, esta informação vai ficar cada vez mais pequena na nossa mente. Sempre falamos dessa década crítica, e assim como você fica cada vez mais perto
década dos 30, então você perde essa dimensão da urgência. Por isso, todos nós devemos estar engajados, involucrados nessas áreas e continuar empurrando para que podamos ter uma economia que se desenvolva de maneira justa e como ela vai dar benefícios para o mundo. O ano 2024 é um desafio mesmo, mas vamos encontrar janelas de oportunidade para destacar a importância da transição justa. Muito obrigada. Você também é um experto da transição justa, então eu poderia escutar você por horas. Agora, bom, veja que Balbina respondeu uma pergunta que foi feita para ela no chat. Então, vamos dar alguns segundos para vocês fazerem perguntas usando o bate-papo ou o chat. E, bom, vou pedir para meus colegas colocar os nossos slides ou lâminas para que vocês conheçam quais são os nossos próximos passos. Bom, estou vendo que vamos ter mais perguntas. Temos uma pergunta para a Balbina. A pergunta diz se existe uma aspiração para que esse fundo investa mais além das fronteiras, ou trabalhar em coordenação com o Sul Global. Muito obrigada pela pergunta. Eu já respondi a pergunta porque em nosso diretório temos uma política relevante para os Estados membros da União Europeia. Esses fundos vão para os países membros da União Europeia. Mas temos outros que trabalham fora da cooperação. E que fazemos? Que nessa plataforma de transição tentamos engajar partes interessadas de outros países para que tenham uma voz. E estamos tentando de compartilhar o conhecimento para aqueles que desejam obter ideias, conhecimentos de como fazer sua própria transição. É uma inspiração, também compartilhamos experiências através das conferências e outras sessões informativas. Bom, temos um espaço para trocas e também fazemos acompanhamento das sessões. Tudo está publicado no nosso site. Nós também temos assistência técnica no ponto e temos, por exemplo, uma conferência na Ucrânia e oferecemos apoio também para aqueles que trabalham em certos países. Bom, poderia ser não relevante para certos participantes, mas sempre tentamos de compartilhar a maior parte dos nossos conhecimentos através da plataforma. Obrigada pela sua resposta. No chat box vocês vão encontrar maior informação. Muito bem, já estamos no final. Novamente, mais uma vez, obrigado a todos os nossos oradores por terem disponibilizado seu tempo para estarem conosco. Desejamos ter mais sessões como essa. Muito obrigado. Para encerrar, para você seria interessante ter perspectivas do norte ou sul global e todos estamos de acordo na evidência, no evidente que a transição para uma meta líquida zero é no momento. Existem disparidades socioeconômicas, estamos criando outras, como bem falou Henrique. Não podemos continuar nesse pensamento que fica cada vez pequeno, mas fazer que ele cresça e esteja no foco de todos. Muito obrigado a todos vocês. No Climate Group, parte da coalição Under
estamos fortalecendo o diálogo norte-sul e qualquer ideia, qualquer apoio que seja interessante, que ajude vocês nesse caminho, por favor, compartilhe. Nós desejamos construir projetos conjuntos no futuro. E agora, eu gostaria de dizer para vocês que o próximo que vem a seguir, bom, temos uma, uma reunião no próximo mês, na terça-feira de fevereiro 27, que tem a ver com requalificação, retreinamento da mão de obra. Muito obrigado por estar aqui. Daqui a pouco vocês vão receber os convites. E quando vocês saiam das salas, vocês vão encontrar um pop-up. Por favor, preencham as informações para conhecer como vocês se sentiram nesse webinário. E por favor, vamos tentar tomar uma foto com todos vocês e compartilhar. Por favor, podem abrir ligar as suas câmeras e desligar os microfones. Uma vez mais, agradecemos a participação dos nossos palestrantes e desejamos um maravilhoso dia para todos vocês. Obrigado, foi um prazer. Até logo, tchau, bye. Bye, bye. Tenha um bom dia, uma ótima semana. Até logo, bye.